Bom dia novamente a todos. Obrigado, Neto, pela presença. E conforme nós decidimos na última reunião, você pediu uma proposta completa, né, da nossa convenção, que eu acho correto, porque a gente fez várias mudanças, várias alterações e algumas a gente entendeu que já estavam aprovadas, outras entendeu que não estavam ainda. Mas nós fizemos uma relação, mandamos para vocês nos responderam, a gente analisou a resposta e nós temos um impasse aí, né? Antes de entrar nas outras discussões com referente a cada alteração da nossa convenção, nós temos um impasse aí que infelizmente a gente tem que decidir. É o problema da homologação. Se houver uma insistência, não sei não, uma proposta, não digo nem insistência, é a proposta do SINDI-PD de que só é possível a gente fechar o acordo se houver obrigatoriedade de ter a homologação no SINDI-PD, a comissão recebeu a aprovação da Assembleia que nós fizemos de que isso a gente não abre mão do facultativo de poder ou não fazer essas homologações. Se for uma imposição, a gente infelizmente não podemos seguir adiante no procedimento de acordo. Então eu queria saber se há uma disponibilidade por parte do SINDI-PD de rever essa posição com relação à obrigatoriedade da homologação. Eu queria dizer para vocês que nós temos o direito de garantir que quem contribui para o sindicato que faça a homologação no sindicato. Ele pode. E eu crio um impasse para vocês também. Eu poderia dizer para você que a homologação eu arrancaria fora da convenção, não teria problema nenhum. Não deixaria, eu não escreverei nesta convenção, se assinada com vocês, nada que seja autorizando vocês fazerem as coisas. Tipo assim, autorizo que você faça... eu vou até ler uma que eu fechei... você propôs a seguinte coisa, e tudo que a gente botou mediante acordo coletivo. Então você vem com uma proposta e me diz o seguinte: as empresas estão autorizadas a fazer tal coisa com os empregados, tá bom? Isso significa que eu estou autorizando você a fazer. Então, se o inverso não é verdadeiro, você não se obriga a fazer aquilo que eu quero, eu também não vou lhe autorizar a fazer o que você quer. Vou dar um exemplo no caso da jornada de trabalho, por exemplo. Parágrafo 3º. Será permitido o trabalho em domingos e feriados que trata a Lei 11.603. Eu não vou dar essa autorização. Então nós podemos assinar um acordo, sai a homologação, mas sai todas as autorizações. Vocês vão enfrentar sozinhos, obviamente com essa indústria jurídica que está aqui pressionando vocês a não fazer homologação, para gerar uma unidade de negócio para esse grupo jurídico que está por aí. Vocês não vão ter tudo que hoje nós fazemos como acordo coletivo, nós vamos fazer a partir de agora por responsabilidade de vocês. Não tem autorização na convenção. Quer fazer acordo do parágrafo 3º lá que diz será permitido o trabalho? Não, eu não vou dizer que é permitido. Vocês acham que a lei permite isso? Porque aqui eu estou, como sindicato, a categoria está autorizando que será permitido. Não tem isso aqui, vocês vão fazer. Façam, e vamos enfrentar, seja na Justiça, seja Ministério do Trabalho, seja Ministério Público, seja o que seja, para que a gente possa ter as coisas. Então, o parágrafo 4º também, marcação de ponto por exceção. A empresa será firmada subordinada não, para nós também, ou faz com acordo conosco, ou não tem na convenção. Você vai fazer? Faça. Agora enfrenta a responsabilidade. Pega esses advogados que lhes assessoram, que lhes garante as coisas, como garantiram lá na cooperativa aquela vez, lembra? Garantiram, não, pode fazer, que tinha seminário de escritório de advogado orientando as empresas a fazer cooperativa. O tempo mostrou que é isso, e nós vamos fazer isso aí. Agora, para ter reciprocidade, tem que ser rua de duas mãos.
Ou seja, o que vale bom para vocês tem que valer bom para nós. Eu não tenho problema de tirar a homologação, mas já quero dizer, eu tiro a homologação. Não tem problema. Não precisa botar que faz homologação lá. Porque aí eu vou fazer acordo com as empresas. Vou fazer acordo com as empresas. Mas não vai ter na convenção nenhuma autorização. Tudo fica da mesma maneira que fica a homologação. Vocês também vão ter que fazer por orientação jurídica de vocês. Se isso for bom para vocês, a gente continua a conversa. Se não, Luiz, tudo bem, paciência. Eu acho que essa é a nossa colocação. Eu acho que é uma colocação válida, não estou discutindo, eu acho que é correto a sua... O que nós estamos querendo colocar aqui, esse será permitido o trabalho do horário flexível, ficará autorizado a empresa abrangida. Veja bem, como nós fizemos de algumas outras cláusulas aqui, com relação, por exemplo, ao jornal de trabalho, ao banco de horas, etc., a gente estipulou isso. Mas é isso que eu estou dizendo. Significa que você pode fazer porque tem uma legislação, que é a convenção coletiva, que lhe autoriza a fazer isso. Então, qualquer questionamento está dito. Não, eu estou seguindo a convenção coletiva. Não, mas se você... Então, eu tiro fora isso aí. Você vai enfrentar sozinho. Esses 2 parágrafos aí que você colocou... Só foi exemplo. Então, vários outros. Mas é importante isso. Mas é importante Nós vamos limpar todos os outros. Então, será permitido o trabalho... Se você disser que... Nós estamos fazendo um acordo, certo, Neto? Então, você pode dizer, será ou poderá... Eu fiz a proposta mediante acordo com o sindicato. Pois é, você quer que obrigatoriamente se faça um acordo para poder fazer o sindicato. Então, se não pode ter acordo com o sindicato, não pode ter autorização aqui, liberal aqui, não. Tiramos da convenção. Ela não faz parte, você vai fazer. Por orientação dos jurídicos, faça e depois responda. Eu acho que está perfeito isso. Não é isso? Porque quando eu ponho na convenção qualquer coisa aqui, qualquer ato que você, empresa, pratique, está respaldado pela convenção. Então eu quero tirar isso aí, eu não vou te dar essa autorização. O SINDPD não concorda que seja dessa forma. Então, quando tem acordo, que tem rua de 2 mãos, tem coisas boas para os dois, a gente cede. E se a gente colocar, por exemplo, como nós já fizemos, quando será permitido o trabalho flexível e mediante, por exemplo, comunicação ao SINDPD? Não, é acordo. Volto a dizer para você, ou tem acordo conosco, ou sai da convenção. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Assim como vocês têm um impasse na homologação, nós temos um impasse nessa questão. Para autorizar, eu poderia deixar isso aqui, eu não teria problema de deixar isso aqui, se a gente tem do outro lado, é rua de 2 mãos. Uma coisa que você tira, cede aqui e abre aqui. Encontro, aproximação sucessiva. Agora, só para ir não dá. Então o que a gente faz? A gente arranca. Eu arranco a homologação, eu arranco o banco de hora, mas não vai ter aqui, pode fazer a empresa. Não, ou tem na convenção, que obriga as empresas a fazer acordo, ou ela sai da convenção. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês poderão fazê-lo, só que não vai ter o respaldo macro. Poderá ter, aí o cara fala, bom, para fazer isso acho bom eu fazer um acordo, vou procurar o sindicato, faço. Não, vou fazer, vou enfrentar, seja o que Deus quiser. Pode ser. É isso que vocês estão querendo. Tá, quando você fala que quer facultativamente fazer homologação no sindicato, não existe esse negócio de facultativo para homologação. Se não quer fazer acordo, tudo bem, sai da convenção. Não pode ter isso aqui, então a gente vai eliminar. Não tem problema. O que eu quero dizer é o seguinte, as questões que nós achamos que deveria ter acordo, que vocês não querem fazer acordo, ela sai da convenção, você vai arriscar. A empresa vai arriscar. Até a homologação ela vai arriscar. Tá, eu entendi a mensagem aqui, o espírito da coisa. O que a gente pode, então, baseado nisso... Agora, se quiserem colocar aqui, por exemplo, que os que contribuem para o sindicato obrigatoriamente farão a homologação lá dentro, é o máximo que a gente... o mínimo para Mas você aceitaria essa alternativa? Essa alternativa dos caras que são contribuintes para o sindicato, ou seja, são aqueles que são associados e não fizeram carta de oposição. Os demais vocês podem fazer. Aí depois a gente vê. Entendi. Aí entra no conceito de que quem contribui tem a assessoria do sindicato nas suas coisas. E aí a gente poderia colocar, no caso, se você... Aí a gente vai examinar cada uma das cláusulas agora. Nós estamos resolvendo um impasse primeiro. Bem, exatamente, é um impasse. Resolvemos um impasse. Resolvido o impasse, vamos avançar. Nós fizemos para você, tivemos delicadeza, já aceitamos algumas cláusulas. Se você olhar, por exemplo, você vê, total atrasado, a gente aceitou.
Quando veio lá parágrafo 2º, a gente mudou, a cláusula 7, a gente mudou, trouxe a nossa coisa. Aí, na participação nos lucros, vocês até mudaram a frase que vocês colocaram desde o primeiro dia aqui, você alterou na sua proposta. Qual? Podendo ou não implementar o programa. Isso. Vocês mudaram, não é a cláusula que você mandou para mim. Não. Aquilo mudaram, foi um erro. Não foi um erro. Não, foi um erro nosso. Tá, mas é isso que está toda hora erro. Não. Então você vai dizer para mim que também aqui nosso. Na questão da complementação do auxílio-doença, previdenciário, vocês tiraram o auxílio-doença, é erro de vocês também? Não, é que tinha sido feita uma redação e foi feita outra. Então é isso que eu quero dizer, por isso que está. Por isso que eu estou falando. Por isso que a gente vai ter que limpar uma por uma aqui. No caso, não, só foi esse caso aí, o resto está tudo certo. Só foi esse caso que nós tínhamos... Foram 2, 3 casos que me deixaram de não, esse caso vale aquilo que você colocou e foi a correta a nossa decisão. Foi o nosso, aliás, foi até meu pessoal de que eu informei a doutora Cláudia de uma maneira e fazer. Eu gosto de você porque você é que nem eu. Aqui eu não divido erro. Eu sou eu. Se eu sou... Claro. Sou que nem o treinador do Palmeiras. Errou, é o treinador que errou, não foi o jogador. Então, mas a correto é aquela que você colocou na sua contraproposta. Então, resolvido o impasse, a gente continua o jogo. Se não... Então, Neto, já que existe essa possibilidade, isso que eu queria tirar, para a gente não ficar depois nesse processo. Nós deixamos aberta a Assembleia, evidentemente. A Assembleia nos autorizou determinadas decisões. E se não resolver esse impasse, realmente a gente não teria como continuar. Mas como você abriu a possibilidade de eliminar esse impasse, então eu vou pedir para você, eliminar Neto... nesse sentido, ou seja, se torna obrigatório para aqueles que contribuem para o sindicato. Não, mas você falou que poderia tirar tudo, independente do esforço. Tiramos isso e tiramos tudo aquilo. Tudo aquilo lá, tá. Vamos se você deixar uma parte, aí você considera, nós analisamos as cláusulas que a gente colocou aqui. Para poder andar o jogo. Tá bom, eu entendi. Eu acho que dentro dessa premissa, eu acho que nós avançamos em relação a isso. E tirado esse impasse, eu vou pedir então para você, Neto, a gente nem continuar a reunião, desculpe, mas... que eu tenho que ter uma autorização da Assembleia para isso. Então você nos comunica quando e se vai ter continuação para a gente não precisar. Vou pedir escusas, né? Porque nós estamos... Faz parte. Exatamente, e é importante que isso seja colocado na mesa de negociação para não ter problema amanhã de qualquer discussão. Então nós vamos suspender a reunião, porque nós vamos convocar novamente a Assembleia para que esse impasse fosse colocado da maneira como você colocou, e eu acho que é razoável a gente voltar a discutir na Assembleia. Então vamos clarear bem o que a gente fechou aqui. Isso. Nós não temos problema, inclusive, arrancar a homologação fora. Vocês vão fazer o que vocês quiserem lá e depois nós vamos enfrentá-los juridicamente. Isso, perfeito. Por crime de apropriação indébita e todos os erros que possam acontecer. Se arrancar a homologação, você agora, também arranca... todas as cláusulas que constem aí, que tem que ter negociação, que tem hoje já na convenção coletiva... Por exemplo, esses parágrafos 3º e 4º... Sai tudo fora. Você não aceitaria dentro desse processo. Agora, não, todo aquilo que tem negociação com o sindicato, que está hoje na convenção coletiva, ela sai fora, você diz assim, fazer o acordo de ponto eletrônico. Posso fazer? Não tem na convenção. Sim. Você vai fazer se você quiser fazer lá, vai enfrentar a assessoria jurídica então, que vocês possam ter. A gente não teria isso, colocado isso como fazendo parte do acordo. Agora, se nós aceitássemos, por exemplo, o problema de homologar somente os associados, aí você vai analisar. Porque nós continuamos querendo fazer as negociações. Ao tanto que numa das propostas que a gente fez para vocês, numa das propostas que a gente fez, numa das propostas que a gente fez, se você olhar, eu vou até ler a proposta da cláusula para ficar bem claro o que a gente está falando, porque quando a gente fez todo esse levantamento, nós fomos, por exemplo, a cláusula 6ª a gente já considera ok também, né? Se você não colocou na cláusula 1ª e 2ª, tem que modificar, porque são as datas... Sim, mas aí... Tudo bem, tá bom. Mas já acordou isso, 1º de janeiro. Não, pois é, não, é que... É 1º de janeiro. É como você colocou a não ser que vocês queiram assinar por 2 anos. Não, aquela cláusula pré-existente, não, tem que modificar, pelo menos o caput. Porque vigência e database, a gente já acordou. Não, mas tem que modificar um pouco o caput lá, tudo bem. Não, mas a hora que for fazer, tem que fazer. Tá bom. Não dá para fazer um acordo vigência do ano passado.
Deixa eu achar aqui o que eu falei para você que a gente aceitou. Foi na jornada de trabalho, inclusive. Ó, o parágrafo 5º da proposta nossa: será permitido o trabalho em horário flexível de comum acordo entre o empregado e o empregador, cuja jornada não poderá ultrapassar a definida do contrato. Foi o seu pedido. Isso. A gente aceitou. Eu sei. É isso que eu quero dizer para você. Tem coisas que a gente acha que dá para aceitar sem problema nenhum. Quando foi lá no banco de horas, a gente aceitou as coisas que você colocou, só acrescentou lá embaixo na última palavra. Eu gostaria de dizer só uma coisa, Neto. Quando você fala problema de jurídico, da mesma forma que nós temos jurídico, você tem o jurídico, eu também não concordo com o seu jurídico, então a gente, tá perfeito, os jurídicos não estão concordando. Não, é que unidade de negócio, quando tem jurídico no meio, tem justiça acordos no coletivos, meio. Porque então, quem vai conversar conosco lá não são as empresas, são os jurídicos das empresas. Eu sei, mas então eu conheço todos os tira o jurídicos das empresas que nos jurídico. procuram. Nós não estamos falando em jurídico, nós estamos falando em acordo coletivo de trabalho entre dizendo. empregado e empregador, certo? E o jurídico é um complemento que pode dar legalidade. Mas é o que eu estou querendo fazer a crítica. Eu estou dizendo o seguinte: o grande processo hoje no Brasil não é com nossa negociação, é no Brasil. É a nova unidade de negócio dos escritórios de advogados. Mas tudo bem, eu acho que... Eu estou falando para deixar claro para quem vai assistir isso aí, a nossa visão. Tá. Eu Quando tiver menos negociar com as intermediações empresas, disso, é melhor. Eleger trabalhadores para a comissão para negociar juntos, essas coisas todas, mas... Tá bom, Neto. Eu te agradeço, peço desculpas então, porque a gente não vai poder continuar a discutir as outras cláusulas, mas nós temos um mandato, certo? E a gente respeita o mandato da Assembleia. Se nós não respeitássemos a Assembleia, a gente não estaria aqui hoje. E eu faço questão de sempre respeitar as decisões da Assembleia, seja ela qual for. Eu também faço. Por isso que eu estou aqui brigando com você exaustivamente, então, porque o que a minha Assembleia me determinou foi isso. Voltaremos então, vou te comunicar, peço desculpa, vou comunicar a Assembleia agora, a próxima Assembleia provavelmente não dá para fazer ainda essa semana, mas no começo da semana que vem a gente faz, e logo em seguida a gente volta a conversar com você. Já que você deu essa abertura, eu acho totalmente viável a gente continuar as negociações nesse formato. Vocês sabem. Tá Qualquer bom? coisa, vamos ver o que tem aí no front. Tá bom. É tribunal? Vamos para o tribunal? É o quê? É para esperar. Não, a gente não quer ir no tribunal. Nós estamos com a convenção vigindo. Nós estamos com a convenção vigindo. Nós continuamos. É bom as empresas lembrarem disso. Nós estamos com uma convenção vigindo. Enquanto não tiver acordo, sim. Temos uma convenção vigindo. Enquanto não tiver acordo. Depois que não for decidido ou não, você acaba com a convenção do ano passado. Não, mas enfim. Só acaba de uma nova sentença, mas tudo bem. Essa visão também do seu jurídico. Não, mas aí... o nosso acordo é, enquanto tiver negociação, vale a convenção anterior, certo? Para nós não ficarmos no limbo. Assinatura de um novo acordo. Então, se não tiver assinatura, acaba o procedimento. Mas isso é questão jurídica, também não vou discutir. Vamos lá para o tribunal para dizer para a gente o que vale. O que vale, exatamente. O tribunal é que vai decidir. O tribunal que vai decidir.